Após a nossa breve introdução, Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, vamos então ao nosso primeiro tópico, que tem como tema Jesus e a questão da herança. Nós vamos fazer a exposição então do versículo 13 ao versículo 15, e aí tópico a tópico, ao final de cada tópico, são 4 tópicos, vamos fazendo algumas aplicações, né? Nesse primeiro tópico aqui eu quero fazer 3 aplicações. Então, dentro do nosso primeiro tópico, o versículo 13, você vai ver que o homem se aproxima e ele tem um pedido. E esse pedido ele é motivado pela herança que ele buscava, e colocando Jesus, então, como nós vamos ver, como o seu intercessor. Vou ler o versículo 13, né? O versículo 13 aqui, eu topifiquei ele como pedido motivado pela herança, que vai ser o pedido que o jovem vai fazer a Jesus. Vamos ler e logo em seguida eu vou fazer então a exposição. A exposição do verso 13, depois verso 14 e verso 15, e depois a gente faz algumas aplicações. O verso 13 diz o seguinte: alguém dentre a multidão disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Nesse versículo 13 aqui, o que eu quero observar aqui alguns pontos. Primeiro, o texto não identifica quem é a pessoa, não traz um nome, não traz se ele era, por exemplo, ele vai buscar que Jesus ali intervenha para repartir os bens entre ele e o irmão, mas o texto não diz se ele era o mais velho. Já a gente vai ver por quê, fazer uma observação aqui, com referência à herança na cultura judaica. Então o texto, você vai ver que ele não identifica. O texto diz alguém, então nós não temos quem era o homem, né? Mas o texto diz que era alguém dentre a multidão, né? Então tinha ali uma multidão e ele se destacou para ir até Jesus ali e fazer esse questionamento, reconhecendo então Jesus como alguém com autoridade, né? Porque ele diz assim: alguém dentre a multidão disse mestre, né? Então ele reconhece Jesus como um professor ou como um rabino, né? E aí, após ele trazer a qualificar Jesus, né, como um professor e como um rabino, você vai observar que ele diz o seguinte: o texto diz assim: diz a meu irmão, né? Então aqui ele quer uma intervenção de Jesus, que Jesus intervenha, então faça o intermediário entre ele e o seu irmão. E aqui o pedido dele: